E aí, torcedor, bom dia, tudo bem? Estamos aqui em Teresina com você no canal da Litoral News. Em primeiro lugar, um feliz Dia do Trabalhador para todo mundo, né? 1º de maio, dia do reconhecimento à força do trabalho que impulsiona esse país. E nós, aqui em Teresina, daqui a pouco rumando lá para o estádio Albertão, para transmitir Flamengo e Altos pela Litoral News, o canal número 1 do YouTube, também na Rádio Ondas FM e nas nossas emissoras parceiras por todo o estado do Rio de Janeiro. Olha que festa do Flamengo ontem em Teresina, um negócio espetacular, né? Eu confesso que poucas vezes vi isso na minha vida, acompanho futebol há muito tempo. E ontem o Aeroflá, que a torcida aqui de Teresina promoveu, foi sensacional. E o time, hein? Que time que joga logo mais? O Flamengo poupou vários dos seus titulares, ficaram inclusive aí no Rio de Janeiro, não vieram para cá, porque tá pesada a maratona. E apesar da fala do Galinho, né? O Zico disse que rodízio é bom na churrascaria. Eu concordo com ele. Acho até que não tem que poupar mesmo, não. Tem outros times fazendo isso, né? Poupar o time inteiro não dá. Mas uma peça ou outra, isso aí não tem jeito. Na temporada inteira vai ter que acontecer assim. O Zico defende a tese que se estourar, estourou. Machucou, lesionou, fica fora e aí é uma outra história. E eu queria fazer com você, além de falar do time, falar dessa preparação para o jogo, da festa aqui de Teresina, queria fazer uma comparação entre o Mister Jorge Jesus e o Mister Paulo Souza. O Jorge Jesus está aí no Rio, né? Esteve na Sapucaí nessa madrugada acompanhando o desfile das campeãs, já jantou com o Gabigol durante esse início de fim de semana, e ontem o torcedor do Flamengo, pela primeira vez, né, gritou o nome do Paulo Souza. Eu tinha ouvido um grito só de olê, 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 mister, mister, logo naquele jogo contra o Bangu, que o Flamengo meteu 6-0. Mas desde então não se gritava o nome do Paulo Souza, que tem um início de trabalho muito conturbado. Mas eu quero conversar com você, meu amigo rubro-negro, que está comigo aqui na Litoral News, desse nosso bate-papo de todo dia, sobre essa comparação entre os dois técnicos portugueses. Antes de mais nada, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, você que está comigo aqui nesse vídeo. Deixa o teu like, o teu joinha é sempre muito importante, né, para o nosso trabalho e para o crescimento do canal da Litoral News. Já somos mais de 225 mil inscritos no Brasil inteiro. Muito obrigado pela galera, pelo carinho da galera aqui de Teresina, viu? Ontem eu estava lá no aeroporto, vou contar essa história já já, e muita gente, olha, Flozão, tô ligado em vocês, acompanho as transmissões suas, do Sidão, do Marcelo, do Guilherme, tô na Litoral News sempre, isso é muito legal, né? Muita gente mesmo dizendo isso. Então você que está comigo, não está inscrito ainda, por favor, se inscreva aqui no nosso canal, a Litoral News está sempre ao lado do Flamengo, onde quer que o Flamengo esteja, e o teu like, volto a dizer, é muito importante para esse vídeo. A festa que aconteceu ontem, há muito tempo eu não via, né? O Flamengo fechou o aeroporto, o Flamengo parou a cidade de Teresina, nós nos dividimos, né? Estamos aqui eu e o Sidão foi para o Hotel Metropolitan, que fica aqui perto de onde eu tô, e eu fui para o aeroporto, né? Mas cheguei lá, tomei um susto, o aeroporto estava fechado, cara. Ninguém entrava, ninguém saía. Até teve um garoto que eu entrevistei, tá aqui no canal o vídeo, né? Ele deu um migué, pegou a mala de viagem e aí foi ali tentando entrar num táxi, a segurança barrou. Nem a gente teve acesso. Eu tava lá com mais o pessoal do GE aqui do Piauí, não notei nenhum outro colega de imprensa lá na cobertura do aeroporto. No hotel tinha, além do Sidão, bastante gente, né? E aí eu tava esperando, cheguei, tentei entrar com a minha credencial, não pode, né, nem a imprensa está liberada. Falei, beleza, vou ficar aqui, vou ficar no meio da galera, né, para acompanhar essa chegada. E aí tô olhando o menino chegar no táxi e dizendo, não, eu tenho voo, meu voo é meia-noite, mas minha diária do hotel já venceu, eu quero entrar, né? E aí o segurança, não pode, vai ter que esperar, só vai poder passar porque não tem voo agora, né? Só vai poder passar depois que terminar essa movimentação da chegada do Flamengo. Aí eu fui entrevistar ele, falei, e aí rapaz, o que houve? Não, eu tô uma fera, porque esse time que não sei o que, pichou o Flamengo. Eu até tomei um susto, falei, rapaz, o cara tá mal-humorado, né? Porque não pôde entrar no aeroporto. E aí fui embora, fiz o registro, fui lá pro meio da galera, na outra saída do aeroporto, onde o pessoal estava se posicionando. Daqui a pouco alguém vem do meu lado e, sou eu. Eu falei, quem? Aí eu lembrei, né? Porque o cara tava todo becado, e depois veio falar comigo com a camisa do Flamengo. Não, sou eu. Tentei dar um migué lá, não consegui. Eu falei, tá vendo, rapaz, você pode parar lá no Big Brother, ele tá fazendo a simulação. E aí o cara ficou no meio da galera, enfim, até quando ele falou que ia ser 4-0 Altos, eu tomei um susto. Mas depois ele ficou de boa ali, torcedor do Flamengo. Vale tudo, né? E a gente viu depoimentos assim muito bacanas, né? Tanto comigo, quanto com o Sidão, quanto com os outros companheiros, do amor que as pessoas têm pelo Flamengo. Eu entrevistei muita gente que veio do Maranhão, que fica aqui do lado, né? Tá ali, ó, o Rio Parnaíba é aqui, Timon é a primeira cidade do Maranhão, logo aqui do lado, do ladinho de Teresina. Mas teve gente que veio de longe, que fez 600 quilômetros de viagem para vir assistir o Flamengo. E Teresina parou, né? Teresina parou. A saída
do aeroporto foi uma festa, né? A gente conseguiu acompanhar. Se você não viu ainda, tem uma imagem bacana que eu consegui registrar do Paulo Souza ali no ônibus, recebendo o carinho da galera. Ele estava no andar de baixo do ônibus e ficou de cara com o torcedor, né, durante aqueles 300 metros que o ônibus teve dificuldade para vencer. E aí no caminho, um sem número de motocicletas, um monte de carros, o Aeroflá Teresina, ó, tá de parabéns a galera aqui do Piauí. Foi realmente sensacional e emocionante ver esse carinho do torcedor com o Flamengo aqui no Piauí. Depois no hotel, né, o Davi Luiz, o João Gomes, o Marinho, o Sidão registrou, tá aqui no canal também, foram lá na galera, o João Gomes até falou, cara, nunca vi disso, inesquecível, né? Parabéns pro torcedor do Piauí. Então foi muito bacana. Depois, mais tarde, o Paulo Souza desceu, foi dar autógrafo lá pros torcedores, e essa festa a gente espera ver daqui a pouco no Albertão. São 25 mil ingressos só postos à venda, o estádio tem capacidade para praticamente o dobro disso, mas por uma questão de estrutura do estádio, de segurança, só foi liberada a carga de 25 mil. Não vai estar completamente lotado em razão disso, mas vai ser uma festa, e eu não tenho dúvida que o torcedor, de novo, né, vai fazer uma saudação ao Flamengo no caminho aqui do Hotel Metropolitan, no centro da cidade, até o estádio Albertão. O Flamengo deve ter hoje, né, um time que, vejam, é um time reserva, mesclado com alguns jogadores, até porque Felipe Luiz, William Arão, Gabigol, Arrascaeta, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Isla, nem vieram para cá. O Mateuzinho ainda está num período de transição, a mesma coisa acontece com o Gustavo Henrique, não estão ainda liberados, né, para voltar a atuar pelo Flamengo. Então o que deve ser o time hoje? Santos no gol, o Hugo ficou no Rio, o Diego Alves está muito sem ritmo de jogo, né? O Diego Alves só fez 2 partidas contra o Madureira e contra o Resende, foi muito mal quando foi chamado. Então, o Santos deve ser o goleiro titular do Flamengo para logo mais. Na zaga, em teoria, o Rodrigo Caio fica no banco, pode até pintar uma surpresa, o Rodrigo como titular, mas em teoria, Pablo, Davi Luiz e o Léo Pereira, formando ali o trio de zagueiros do Flamengo, porque o Paulo Souza já deu demonstrações claras que não abre mão desse esquema. O Rodinei pela ala direita, no meio o João Gomes está aqui, é titular do time, né? A exemplo do Davi Luiz e do Pablo, deve aparecer confirmando essa titularidade. E o companheiro dele pode ser o Diego, o Andréas também não veio, o Andréas também está no departamento médico, e aí ali do lado, na formação de meio campo, teoricamente o Diego Ribas, né? É o escolhido pelo Paulo Souza. E na ala esquerda, o Lázaro deve se manter. Bruno Henrique está liberado, está aqui, Bruno Henrique veio, está se readaptando depois de uma nova contusão. E aí no ataque, além do Bruno Henrique pela esquerda, o Pedro centralizado e o Marinho pela direita. Cara, é um time, né, de primeiro nível, é um time de primeira linha. Falta a essa rapaziada do time alternativo do Flamengo ganhar um ritmo, um padrão de jogo. Semana passada contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba, o Pedro e o Marinho foram muito mal. Já contra a Católica em Santiago, quinta-feira, os dois entraram melhor, tanto é que a jogada do terceiro gol foi construída numa roubada do Pedro, numa bola para o Marinho, no lançamento para o Lázaro, que fez aquele golaço, né? Ajeitando uma bola que veio difícil e batendo no fundo do gol. Não deve fugir muito o time do Flamengo disso, não. O Ayrton Lucas também está relacionado e pode estrear com a camisa do Flamengo, ele que foi revelado pelo Fluminense. O Rodrigo Caio, tomara que volte, né, ao time, no campo também, no segundo tempo, para voltar a ter ritmo de jogo. O Rodrigo não joga desde 9 de dezembro, ou 8 de dezembro do ano passado, lá em Recife, contra o Sport, naquela reta final do Campeonato Brasileiro, no penúltimo, antepenúltimo jogo do Flamengo do Brasileirão. Então, foi logo no início de dezembro, dia 8 foi o jogo em Goiânia, foi dia 2 de dezembro. Então tem 5 meses que o Rodrigo Caio não é relacionado. Mas é o time mais do que suficiente para fazer uma boa atuação e para resolver a questão da classificação já nessa primeira partida, fazer do segundo jogo, que ainda não tem local definido, um mero amistoso, né? O Flamengo deve jogar contra o Botafogo em Brasília semana que vem. A Arena Brasília até publicou já a confirmação, começou venda de ingresso, mas depois voltou atrás. O Botafogo não aceitou inverter o mando de campo, e aí o Flamengo ou joga em Volta Redonda, ou joga em Brasília. A tendência é que jogue em Brasília e talvez faça até os 2 jogos lá na capital federal. Mister Português, Paulo Souza. Ontem teve o nome dele gritado pela primeira vez, depois da chegada, né? O Maracanã chegou a fazer um Mister naquele Flamengo e Bangu, que o Flamengo meteu 6-0. Mas depois o torcedor está muito desconfiado do Paulo Souza, não voltou a gritar o nome dele. Ontem aqui, é Paulo Souza, tanto no aeroporto quanto no hotel. Eu quero lembrar para você, claro que o Jorge Jesus, que está no Rio, curtiu o desfile das campeãs, né, o sonho do Jorge Jesus é dirigir a seleção brasileira, e ele sabe que o Tite não fica após a Copa do Mundo, e está, né, se mantendo vivo, lembrando
Tem a conversa lá com o time da Turquia, o Fenerbahçe, mas não deve dar caldo, né? Porque o Jesus está apostando em dirigir a seleção brasileira depois da Copa do Mundo. Ele é um mito, né? Virou aquele jogo da Libertadores, ganhou o título brasileiro, enfim, é Jesus no céu para o torcedor do Flamengo e ninguém mais comandando o time. Essa é uma realidade. Mas a comparação que eu quero fazer é do início do trabalho dos dois. Você lembra que o Jesus, logo de cara, sofreu uma eliminação para o Atlético Paranaense nos pênaltis, naquela Copa do Brasil de 19. Ganhou depois do Goiás, 6-1, foi um carnaval, mas na sequência ele deu uma inventada também naquele jogo contra o Emelec lá em Quito, no Equador, colocando o Rafinha de ponta direita. Todo mundo lembra disso. O Flamengo perdeu lá por 2-0, depois virou no Maracanã nos pênaltis, graças ao Diego Alves. E teve um outro jogo que me chamou muita atenção, que foi um Flamengo e Bahia, 3-0 lá em Salvador. A estreia do Felipe Luiz. O Flamengo foi muito mal e perdeu aquele jogo. O Jesus também foi muito criticado no início do trabalho dele. Cometeu as mesmas teimosias, teve eliminação, perdeu chance de ser campeão e depois engrenou naquele Flamengo e Grêmio, que o Flamengo meteu 5-0 em cima do Grêmio do Renato. Não sei se o Paulo Souza vai percorrer esse mesmo caminho, né? O Jesus, quando chegou aqui no Brasil, também era muito pouco conhecido. A gente tem que lembrar disso e é preciso reconhecer isso. Muita gente nem sabia do trabalho do Jorge Jesus e ele conquistou o torcedor do Flamengo. O Paulo Souza tem teimosias, já foi derrotado nos pênaltis da Supercopa, já perdeu o Campeonato Carioca, faz umas experiências malucas, né? Então o início dos dois é muito parecido. Se o Paulo Souza vai ter apoio do elenco, vai conseguir juntar essa rapaziada para entender, ele já pediu isso, a família Flamengo tem que estar unida, isso é uma outra história. Agora, cada jogo é uma construção, cada jogo é um processo de conquista. Ele, de fato, não tem os bons resultados do lado dele, mas é bom lembrar que o Jorge Jesus, no início da caminhada dele, também cometeu erros, também teve tropeços, depois acertou. Ele perdeu 4 ou 5 do comando do Flamengo, 2 foram logo nesse comecinho. Contra o Atlético não foi derrota, a derrota foi nos pênaltis. No jogo do tempo normal foi empate, mas contra o Emelec, contra o Bahia, o Flamengo levou 2 chocolates. Tomara que esse outro português que está chegando, durão também, trabalha sério, exige do time, tomara que ele consiga conquistar primeiro o grupo, consiga formar ali aquela família da liga e depois conquistar o torcedor. O torcedor piauiense ontem gritou pela primeira vez o A é Paulo Souza aqui na chegada do Flamengo. Daqui a pouco estou seguindo lá para o estádio para transmitir Flamengo e Altos pela Litoral News, o canal número 1 do YouTube no futebol. Quem não está inscrito, por favor, se inscreva. E você que ainda não deixou o teu joinha nesse vídeo, tamo juntos, viu? Você pediu, a gente atendeu. Todo dia a gente vai ter esse bate-papo aqui sobre as coisas do Flamengo, porque ao lado do Sidão, ao lado da nossa equipe, do Marcelo, do Guilherme, a gente está sempre acompanhando o Flamengo, onde quer que o Flamengo esteja, e acompanhando o futebol do Rio de Janeiro como um todo, tá bom? Bom domingo para todo mundo, feliz Dia do Trabalhador. Quem não está inscrito no canal, por favor, se inscreva aqui embaixo. Quem não deixou o joinha, né, conto com o seu like para ajudar no crescimento do canal. Aqui direto de Teresina, estou seguindo para o Albertão daqui a pouco para transmitir Flamengo e Altos pela Copa do Brasil. Vamos junto, vamos nessa, cola na explosão. Valeu, pessoal!